Algumas das coisas mais simples do nosso dia a dia podem arruinar a vida de outros. Estou falando das fobias e vou te explicar agora como elas funcionam. Existe uma grande diferença entre medo e fobia. Todos nós sentimos medo. É uma sensação natural e instintiva e vem ajudando o homem a preservar a sua espécie desde os primórdios. Já as fobias são uma espécie de medo irracional, que se manifesta de forma acentuada e desmedida. É o que explica a psicóloga Ruth Prado. Quando a gente fala em fobia, a gente está falando em um medo irracional e exacerbado. É um medo excessivo, em que a pessoa que apresenta a fobia, ela vai ter toda uma resposta fisiológica a esse medo exagerado, né? Que é taquicardia, tremores. A pessoa, às vezes, quando é adulta, ela tem até consciência que o medo é irracional. Às vezes não sabe explicar, não sabe relatar por que tem o medo daquilo, mas o corpo mesmo responde de uma forma fisiológica. E se você ainda não descobriu se tem medo ou fobia de aranha, vou clarear a situação. A pessoa que tem fobia de aranha se apavora só de ver uma foto dela, ou até mesmo com a simples menção da palavra. Se você só dá chilique ao se deparar com uma aranha de verdade, é bem provável que seja apenas medo. Para a maioria de nós, essas reações exageradas podem até parecer engraçadas ou banais, mas não é como se sentem aqueles que sofrem das fobias. É o caso da escritora Leda Selma, que sofre da catsaridofobia. Nome difícil, né? Mas é uma fobia bem comum, a da barata. A Leda sofre tanto com a existência deste inseto que nem o nome ela consegue pronunciar. Prefere chamá-la de trissílabo asqueroso. Aquilo lá me causa realmente uma sensação inexprimível, porque eu fico petrificada, eu fico horrorizada, eu já dei vexames terríveis, inclusive em serviço, no serviço público, por conta de uma que estava lá longe, passando lá, mas que me causou todo não é nem ansiedade, é algo muito maior do que a ansiedade. Para você ter uma ideia, eu estava no Araguaia certa vez, e eu sempre disse que se eu tivesse que passar por uma cobra ou pelo trissílabo asqueroso, eu passaria pela cobra. Ninguém acreditava, evidentemente. Eu estava no Araguaia e entrei no banheiro e lá estava uma jararaca. E eu pulei a jararaca, depois que eu já estava lá fora, gritei, gente, tem cobra no banheiro. No dia seguinte, eu subi para o quarto para pegar um agasalho. Quando eu coloquei a mão, ia colocar na mão no interruptor, aquela coisa assim de uns 10 metros, mais ou menos, passou na minha frente, era a própria. E eu fiquei em estado de choque, eu gritava e chorava, e alguém disse, é a outra cobra, porque elas andam em dupla. Meu marido disse, não, esse não é de cobra, esse é daquele outro mesmo. E realmente era. Então ficou comprovado que eu, entre uma cobra e ela, eu opto pela cobra. Leda explica que, mesmo ciente de que seu medo é absolutamente irracional, as reações que ela tem ao se deparar com uma barata são bem reais e que realmente não há como controlá-las. Imagina a história da cobra e da outra, não é? Isso aí não há racionalidade nenhuma, não faz o menor sentido. Eu não tenho a lucidez para pensar que, de repente, não ia acontecer nada, mas aí seria fácil, você mesmo se curaria, você faria um tempo de terapia e resolveria o problema. Mas não é, porque não existe lucidez, não existe racionalidade dentro desse processo, né? Então é uma coisa assim, a gente sabe que é absurdo, que não tem sentido. Eu poderia ter nojo e não medo. Eu teria que ter medo da cobra, que poderia me picar, poderia me matar, me causar uma certa coisa. A outra, não. Mas o dia que eu fui acender a luz e que eu me deparei lá com ela, e eu pensava, graças a Deus, que eu não toquei nela, porque se eu tocasse, eu ia ter que mandar amputar a cabeça do meu dedo. Porque como eu conviveria com um dedo que tocou numa coisa dessa? Que outro tipo de reação física você tem? Aí eu tenho palpitação, sudorese, choro,
fico deprimida. Digamos que a fobia da Leda faz parte das fobias clássicas. Muita gente por aí tem fobia de barata, aranha, altura, lugares fechados, etc. Mas existem outras fobias que nem Freud explica. Você sabia, por exemplo, que algumas pessoas se desesperam ao se deparar com um palhaço? É a chamada courofobia. A fobia de palhaço é comum? Ela ficou popular, agora a gente teve um programa em rede que mostrou um pouco essa fobia de uma jovem que teve esse susto diante de um palhaço no programa. Mas é comum, assim, existe, não é cotidiana, mas é comum. Seriam os tipos de fobia mais comuns? A gente tem medo de altura, medo de insetos, né, medo excessivo. De avião também a gente vê que é comum, as pessoas não falam muito porque não é um transporte que a gente utiliza cotidianamente, pelo menos a maioria das pessoas não. Medo de dirigir também, a gente tem uma fobia de dirigir que é comum. Então hoje tem centros, até em São Paulo tem centros específicos que fazem o treinamento da fobia de dirigir. Na verdade, a lista de fobias inusitadas é extensa. Balões, algodão, alho, cócegas com pena, vegetais, estrelas, palavras grandes, espelho, teatro e por aí vai. São mais de 100. Existe fobia até do planeta Urano. Dá para acreditar? E se você aí de casa quase teve um piripaque ao ver alguma dessas fotos, você pode ter sofrido algum trauma na infância e agora faz parte dos 11% da população que sofre com algum tipo de fobia. Mas não se desespere, elas podem ser tratadas. É um tratamento que assim, a resolução é mais ou menos 85%, porque ela pode ser feita tanto em terapia, e a mais indicada é a terapia comportamental, e também, em alguns casos, faz associação com o tratamento com o psiquiatra. As duas linhas, elas são utilizadas e têm muito sucesso. Eu já disse isso uma vez e vou repetir agora. Fobia não é drama, vontade de aparecer ou coisa de gente exagerada. É um distúrbio psicológico e deve ser tratado como tal. Portanto, você que não tem fobia, seja paciente e solidário com quem sofre deste mal.